Olá, amigos. Eu sou o pastor Jamierson Oliveira e este é mais um podcast teológico do Seminário Batista Livre. Hoje eu quero falar a respeito da Reforma Protestante, comemorada todo dia 31 de outubro. Em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero foi o protagonista de uma revolução no cristianismo e na história mundial. Entre muitas coisas que podemos aprender com a Reforma Protestante, hoje, para a Igreja contemporânea, não é necessária uma nova reforma, mas uma reflexão naquilo que se denominou os lemas da Reforma Protestante, ou também conhecido como os 5 solas. Uma das declarações de fé da Reforma Protestante, um dos princípios normativos e orientadores da Reforma Protestante, foi o lema Sola Scriptura, que em latim significa somente a Escritura. O que significa a superioridade das Escrituras sobre a tradição. Tradição humana, tradições culturais, qualquer palavra ou regra ou norma, extra-bíblica ou antibíblica. Vale hoje nós lembrarmos que também estamos correndo um risco de colocar acima das Escrituras as nossas regras, as nossas interpretações, as nossas normas. Que voltemos hoje às Escrituras como a única regra de fé e prática, normativa e orientadora para assuntos da vida cristã e assuntos espirituais. Um outro lema da Reforma Protestante é sola fide, que em latim significa somente a fé, que é a superioridade da fé sobre as obras. Ou seja, ninguém pode ser justificado diante de Deus por obras de justiça. Apenas crendo no sacrifício de Jesus, apenas pela fé naquilo que Cristo fez por nós, que podemos ser justificados. Da mesma maneira, hoje o cristianismo contemporâneo precisa refletir sobre isso. O que estamos somando como pré-requisito para a salvação? Muitas vezes corremos esse mesmo risco, essa mesma tentação, de colocar as nossas normas, colocarmos as nossas obras, aquilo que fazemos, aquilo que somos, como sendo alguma coisa de valor diante de Deus, meritório, coisas meritórias para a nossa salvação. Mas voltemos à Reforma, que tinha como lema sola fide, ou somente a fé. O terceiro lema da Reforma Protestante é sola gratia, que em latim significa somente a graça. E somente a graça significa a superioridade da graça sobre a lei. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Esta salvação não vem de nós, não é por obras que façamos ou méritos que tenhamos, mas é graça de Deus. E a graça de Deus é um produto da sua natureza amorosa. É Deus quem toma a iniciativa de salvar o homem e o faz porque quer e porque ama a sua criação. Deus é amor, como testifica o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Que não pensemos nós que podemos alcançar a salvação por iniciativa própria, senão auxiliados e socorridos pela graça de Deus, ainda enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esta é mais uma reflexão para a igreja contemporânea, pensarmos na rica e abundante graça de Deus que superabundou aonde o pecado se manifestou. O quarto lema da Reforma Protestante é Solus Christus, que em latim significa somente Cristo. E somente Cristo significa a superioridade de Cristo sobre tudo
e sobre todos, inclusive sobre a igreja. Não é a igreja que salva, mas é Cristo o nosso único e suficiente Salvador e cabeça da igreja. Isso que norteou a reforma protestante deve refletir para nós hoje. Não é o nosso denominacionalismo, o quão tradicional ou histórica é a nossa igreja, a nossa denominação, quão importante ou renomado é o nosso pastor, o nosso líder espiritual, mas é Jesus, o cabeça da igreja, que é digno de toda honra e de toda glória. Que reflitamos sobre isso na data de hoje. O último lema dos 5 solas da Reforma Protestante é Soli Deo Gloria, ou em latim que significa somente a Deus toda a glória. E é isso mesmo. Não são aos santos, não é a igreja, não é aos sacramentos, não são as relíquias chamadas de sagradas. Nada disso pode receber honra, louvor e glória, senão ao único Deus, sempre eterno. Amém. Deus é o único Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. E a Ele toda honra e toda glória, e a Ele todo joelho se dobrará, em declaração de que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor sobre tudo e sobre todos. Então a igreja não recebe glória. Os líderes da igreja não recebem glória. Nada que façamos ou tenhamos recebe glória, senão apenas o Senhor Jesus. Que esses lemas da Reforma Protestante sirvam para nortear a sua vida no dia de hoje, a sua igreja, o seu ministério, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Se você gostou deste podcast, compartilhe nas redes sociais, pode usar livremente. Querendo conhecer, visite o Seminário Batista Livre nas redes sociais. Um abraço.